Olá, meus caros. Vamos falar de depressão. Lamentavelmente, ela fez mais uma vítima. Agora trata-se de uma jovem talentosa artista chamada Yasmin, que participou do programa Raul Gil desde criança e também na fase de adolescente, naqueles quadros que tinha por lá. Yasmin estava sofrendo muito pelo fato de ter perdido entes queridos, entre os tais o irmão e a própria mãe. Numa última das suas aparições no próprio programa do Raul Gil, ela contava já o sofrimento de ter perdido o irmão e sabia que estava perto de perder inclusive a sua mãe porque já estava com câncer. O grupo que faz parte do programa até tentou ajudar de alguma maneira, fez uma matéria com a mãe e depois desse tempo ela ficou até esquecida, não participou mais do programa. Parece que a última aparição dela foi em 2017. O suicídio ocorreu ou domingo ou na madrugada do domingo para segunda-feira. Até eu estava vendo essa notícia num site à parte, achei que era mentira, joguei no Google e já apareceu várias notícias informando. Isso até mexeu um pouco comigo, porque uma menina muito nova já tirando a sua própria vida, né? Tinha a vida toda pela frente, maneiras para viver ou sobreviver, vencer essas barreiras, mas não foi o suficiente. O dinheiro que ela ganhou, a fama que ela tinha, nada foi suficiente. Nós não vamos julgar, obviamente. Até porque a depressão é coisa séria e isso tem que ser pontuado. E não é questão de demônio ou falta de Deus. A questão é simplesmente, exatamente, que qualquer coisa que venha nos abalar emocionalmente pode culminar em estresse e em depressão. Isso é comprovado pela psicologia, ou psiquiatria, psicanálise, por aí em diante. A Yasmin está dentro das estatísticas que a ministra Damares aponta, de jovens, de crianças se automutilando, quando não estão se automutilando, que é, ou seja, fazendo marcas no seu corpo, estão se autoimolando, ou seja, tentando o suicídio, ou até mesmo conseguindo, né? É lamentável. Por isso é necessário realmente uma campanha muito forte, como pretende a ministra, nesse sentido para ajudar essas pessoas que estão sofrendo muito mentalmente. E cabe nós refletirmos à luz do Evangelho sobre isto, que devemos nos agarrar com Cristo Jesus e pedir força para vencer as dificuldades na vida. E pedir para que Deus coloque gente no nosso caminho para nos ajudar. O meu problema com depressão foi exatamente a perda de um ente querido. E foi muito difícil. A sorte é que o Espírito de Deus me ajudou e também Deus enviou alguém para me ajudar de alguma maneira, não para substituir aquela pessoa, mas para contornar um pouco a situação. Confesso que não foi muito fácil. Foram no mínimo 2, 3 anos de muito sofrimento. E dá para compreender. Perder um irmão, principalmente uma mãe. No entanto, obviamente que dava para contornar essa situação. Se ela talvez pensasse mais em Deus, ou tivesse pessoas ao seu lado, principalmente isso, para tirar os pensamentos negativos, para desaparecer ela, para de fato estar junto com ela nesse momento de dor, de luto, que já virou a melancolia, que é o estado mais deplorável, mais terrível. Inclusive Sigmund Freud vai falar que é uma diferença do luto que todos nós vamos passar por perder alguém querido ou um amigo, quem quer que seja que a gente tenha certo apreço. E a melancolia é o excesso do luto. A pessoa não dá mais a mínima para a vida, chora demais, sofre demais e tudo perde o sentido. O fato lamentável é que tem ditos pregadores aí do Evangelho que acham que são os santões que nunca vão ter depressão e que acham que a depressão é coisa do diabo. A depressão não é coisa do diabo, é coisa inerente, natural, à nossa própria natureza. Então, por que explicar o que ocorreu com Elias, que pediu a sua própria morte? Ele não se matou, mas ele queria morrer, né? E se Deus não fosse confortar, quiçá ele ficaria ali uma greve de fome, sem comer, sem beber e morreria. Jonas também passou por isso, dentre outros personagens bíblicos. Isso
mostra claramente que o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. E tem pessoas que acham que são super-heróis ou super-homens, né? Que nunca vão morrer, que nunca vai atingir a enfermidade sobre eles, que eles nunca vão ter nada. Se Deus quiser, nós temos várias enfermidades, como teve Ló. Aliás, Jó. Ló, no caso, foi a rebeldia que perdeu tudo que ele tinha, né? Satanás tocou, colocou uma lepra, mas ele não amaldiçoou a Deus, mas ficou entre a vida e a morte. E é aí que muitos associam que toda doença vem do diabo, porque o diabo tocou para ferir a enfermidade. E não lembram eles que quem criou a enfermidade foi o próprio Deus, como forma de castigo para Adão e Eva. A enfermidade, a dor, a morte. Não foi o diabo que criou a morte, nada disso. Deus permitiu o diabo tocar, porque o diabo tem tudo isso, né? Mas quem criou o diabo? Não foi o Deus? Não foi Deus? Não foi Jeová? É para pensar, as pessoas não pensam. Acham que Deus também não criou as coisas ruins. Criou sim, para Satanás e aqueles que foram ou forem, de fato, ligados a Satanás. E no caso de nós morrermos, já é uma sentença desde Adão e Eva, porque pecaram, toda a raça humana sofreu por conta disso. Foi o diabo que criou a morte? Não. Foi Deus que criou como forma de penalizar. Foi o diabo que criou a dor? Não. O sofrimento? O ter que ralar para ganhar o seu sustento? Não. Foi a desobediência do homem e a sentença de Deus. Só que Deus é infinito em misericórdia, que Ele não só fez eles pagarem, mas pela misericórdia, como já disse, ofereceu então a vida, a reconciliação, a misericórdia para eles voltarem a Deus. Mesmo padecendo nessa vida, mas pelo menos garantida lá a vida eterna. As pessoas não sabem meditar na palavra de Deus, né? Precisa muito discernimento. Só sabe berrar, gritar, falar isso, falar aquilo. Nós sabemos que existe possibilidade de determinados tipos de depressão ser opressões malignas, mas não necessariamente. Jesus sofreu por tudo isso. Jesus não sofreu quando perdeu Lázaro, que era seu amigo, não chorou? Jesus não ficou também compadecido da sua mãe, que ia perder ele ali na cruz do Calvário? Enviou o seu discípulo para ficar no seu lugar? Jesus também não sofreu com a morte, mesmo não sendo seu pai, de José, o carpinteiro? É para pensar que Jesus ali, tudo que ele fez, serve de exemplo para nós seres humanos, porque era o Deus encarnado e humano. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que Jesus passou, todos nós passamos. E é compreensível por parte de Deus. Jesus teve um pico de tensão, de estresse, que poderia ser quase comparado a uma depressão. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, vai orar, e sabendo do que ele ia passar, começa a suar sangue. Isso é comprovado até na ciência, que é um pico de estresse tamanho, que dá uma anomalia no corpo, a pessoa começa a produzir. Em vez de a água saindo pelo suor, né, ou pelos poros da pele, vai sair sangue. A agonia tamanha que Jesus passou ali, no Monte Getsemane. Aí as pessoas querem dizer, não, porque Jesus foi super-homem, não passou por nada. Não, Jesus passou pela morte. Jesus até pediu, como muitos de nós pedimos, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Como a gente pede, Senhor, não deixa acontecer isso comigo, com meu familiar, não deixa que nenhum morra, não deixa que a gente sofra. Tá, mas às vezes é permitido. Mas Deus dá força para vencer, porque Deus não dá fardo que a gente não pode carregar. E Jesus, o próprio Pai deixou ele passar por tudo, porque ele sabia que o Filho conseguiria passar por tudo aquilo. Aí chega no monte do Gólgota, ele chega a dizer, né? Aliás, no Gólgota já crucificado, no monte da caveira ali, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactane. Muitos teólogos falam que seja por conta dos pecados que estavam sobre Cristo, que o Pai é santo, para não olhar. Pode ser.
Mas também, por outro lado, pode ser Deus não querendo ver o filho sofrer daquela maneira e sabendo que ele poderia suportar e que ele iria ser exaltado como nome sobre todos os nomes. Então tudo tem que ser analisado, a gente não pode julgar nesse sentido. É claro que o ato em si é errado. A Bíblia diz que um que pode tirar o poder do homem, aliás, a vida do homem e da mulher é Deus. É Deus que tira, é Deus que dá, é Deus que faz reviver. Tudo é Deus, a gente não pode interferir nisso. Mas é compreensível a dor. É compreensível a dor. E também é necessário compreender que com a dor extrema o inimigo pode trabalhar sim para a pessoa, de fato, não só pensar, mas tirar a vida. Então vão dizer que Elias estava com o diabo quando pensou em tirar a vida? Não, foi um desânimo natural, um estresse natural. Já não aguentava mais sofrer com Acabe, com Jezabel, com os profetas de Baal. Então, tudo tem que ser analisado com o seu devido cuidado. Eu vou dizer que a Yasmin foi para o inferno, foi para o céu? Não vou dizer, porque quem diz é Deus, Deus é que sabe todas as coisas. Às vezes pode haver muita surpresa, né? E com isso eu não quero dizer que é certo você tirar a sua própria vida, porque não é. Satanás atentou Jesus para ele tirar a sua própria vida. Muitos não pensam nisso, mas foi isso. Quando Jesus estava no deserto 40 dias, 40 noites, Satanás diz, olha, se atira daqui. Porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos para te guardar. E Jesus repreendeu Satanás, só ao Senhor adorarás e não o tentarás. Nós não podemos atentar a Deus, essa é a verdade. Agora, quando estamos com a nossa mente sã, né? Agora tem pessoas que têm problemas psíquicos. Às vezes já nasce até mesmo com os problemas psíquicos. Deus não vai salvar, então, aqueles que têm problemas mentais? E aqueles que têm problemas mentais por conta da dor, do sofrimento? Pare para analisar, por exemplo, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que viram os seus pais serem mortos na sua frente, porque teve muitos foi assim, eles arrancavam os bebês das mães e dos pais e matavam. E os bebês, alguns deles foram salvos, porque graças a Deus tinha alguém lá salvando. Inclusive teve um relato de uma pessoa, que já até parece faleceu, que veio para o Brasil, né, como asilado, um alemão. Ele salvou milhares e milhares de crianças daquele holocausto. Até fez um livro. Aquele ali foi realmente um grande, vamos dizer assim, anjo de Deus, um homem de Deus ali, para impedir aquela matança, aquela barbárie do senhor Adolf Hitler. E você acha que aquele homem não tinha sequela? Ele mesmo dizia que tinha, às vezes, alguma sequela de tudo aquilo que ele viu e sofreu e padeceu. E mesmo não sendo ele, né, o oprimido. Ele era até o opressor, porque ele era um dos chefes ali do governo para fazer aquilo, mas ele, de vez de fazer, não fazia, porque se compadeceu. Imagina aqueles que vivenciaram tudo, não iam ter alguns problemas psíquicos? É claro que sim. Então, meus caros, analisamos tudo, né? Para reter e guardar o bem. Não vamos ser exagerados, extremistas, não vamos ser, de fato, nenhum aí maluco, já diria, no sentido de interpretar muitas coisas ao pé da letra e não saber julgar, porque às vezes eles sabem condenar, né? Condenar, vai pro inferno, foi isso. Mas acontece às vezes com eles, aí eles, irmão, tô passando uma luta, eu tô meio atribulado, eu tô estressado. Então com eles existe estresse, e com o outro não existe. O outro não tem estresse, não tem depressão, tá com o capeta. Então Jesus estava com o capeta naquele estresse ali do Monte das Oliveiras. É natural, meu irmão. Vamos estudar. Eu estou falando aqui especialmente para pastores aí grandões que eu vejo às vezes no YouTube falando uma série de bobiças, né? Bobiças, melhor dizendo. Bobagens. Coisas que não têm respaldo bíblico. Inclusive nem está escrito na Bíblia depressão é coisa do diabo. Não está escrito. E nem a possessão maligna ser só para quem tem depressão. As pessoas interpretam tudo mal. Isso é para um outro vídeo que eu tenho até reservado. Falar sobre as doenças e se é ou não questão de possessão demoníaca. Deus abençoe a todos, dê o seu like e lutemos, confiamos no Senhor, que Ele é o nosso escudo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, para nós vencer tudo isto, todo sofrimento, toda perda e etc. Até mais.